Você sabe qual a importância de um nome na vida de todo ser humano, assim como é importante na tua? Eu, Milton Colla, na nossa conversa de consultório, continuando o nosso assunto sobre crianças, abortadas. Eu falei num vídeo anterior sobre isso e esclarecemos algumas coisas. Então hoje nós vamos falar da importância do nome. No mundo, tudo tem nome, tudo. Se eu falar maçã, você já pensa em uma maçã. Se eu te mostrar a imagem de uma maçã, você já vê a palavra escrita maçã. Então nós percebemos que o nome é muito importante em tudo. Desde o primórdio dos tempos, quando os humanos começaram a balbuciar palavras, começaram a dar nomes. Então tinham algumas crianças brincando, um homem chegava e falava Turu. E o Turu sabia que era ele, o filho, Então ele tinha um nome. O Turu criou vários objetos pessoais e para que todo mundo soubesse que aqueles objetos eram dele, ele colocou um símbolo que significava o nome dele. Então nós vemos assim que é muito importante isso tudo. Mas voltando ao assunto do nome, nós já falamos no vídeo anterior que quando existe a concepção, já existe uma alma, um espírito ali. Então, esse espírito, alguns casos de aborto espontâneo, muitas vezes, com 3, 4, 5 meses, os pais ou a mãe já sabem se é masculino ou feminino. De um modo geral, quando o aborto é mais recente, não se sabe o sexo da criança, e muitas vezes também é jogado descartado. Bom, como saber, como fazer? Essa é a nossa questão de hoje. Quando existe concepção, o espírito já está ali. Queira você não, goste ou não, é real. O espírito já veio, já está ali. Ele teve provavelmente outros nomes, em outras vidas, mas isso é um assunto mais para frente, para quem acredita em vidas passadas. Mas ele precisa de um nome. É como uma pessoa existente, agora, com uma idade já avançada e ela nunca foi registrada. Então todo mundo sabe que ela existe. Mas para o contexto do clã, ela não existe. Ela não pode ter uma previdência, não pode se aposentar, não pode fazer uma compra a crédito, com o nome. Por quê? Porque tecnicamente ela não existe. Então os nossos casos aqui de seres, espíritos, que estão muitas vezes perturbando a vida de famílias, são filhos que estão ali tentando se comunicar. Mas como que você vai saber isso? Daí você teria que ter alguém com experiência, alguém que conheça essa área para poder detectar se era um filho ou não. Da mesma forma, essa criança abortada de início e que foi descartada, ela não tem nome, ela fica vagando. Então, por que ela fica vagando? Porque ela não tem identidade. Ela existe, mas não existe. E por isso que nós batemos naquela tecla da importância do nome. Vem casos para mim dos dois modelos. Então, segundo cada crença, tem gente que fala batismo. O batismo é muito da igreja cristã, Mas outras religiões, outras crenças, outras formas de viver, não existe assim o batismo como a gente está acostumado a ver por aí. Mas existe a colocação de um nome. A partir de hoje você se chama fulano ou fulana de tal. Então aquele ser começa a ter um nome. É como eu falei no começo, Turu. Então ele sabe que ele é ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele é um ser que tem um nome. Nós verbalizamos muitas vezes o nome de uma pessoa e automaticamente a gente já vê o nome escrito. Ou a gente vê o nome escrito e lembra da pessoa. Isso é automático. O que fazer então quando existe essa perturbação da paz? Você tem que ter alguém que tenha experiência, que conheça o assunto,
para ela evocar esse espírito, ela vai saber como fazer, e daí é dado a ela um nome. Tá? Se não é o caso, que é o caso assim de uma mãe que abortou lá por algum motivo, né? Provocou o aborto, e depois de muitos anos a vida dela mudou tal, e ela tem aquela culpa aqui dentro, carrega a culpa. Né? Muitas vezes as pessoas nem sabem, nem percebem, mas ela carrega aquela culpa ali dentro. E ela sabe, ou às vezes não sabe, que esse espírito ele está vagando por aí. Então o que pode fazer? Da mesma forma, alguém que entenda do assunto vai evocar esse espírito, nessa alma, e vai conversar com ela, a mãe no caso, né, a mãe e o pai, mas em especial a mãe, ela vai ter que conversar com esse espírito, né? Pedir perdão, pedir desculpa, explicar que a situação de vida era tal, e daí este ser, ele vai perdoar ou não. Como assim? De um modo geral, o mundo espiritual, existe o perdão. E como que você vai saber se é real ou não? Por exemplo, você está numa sala de aula e vai passar cola para alguém, ou está recebendo a cola da prova. Aí o professor chega e dá um tapa na mesa e fala, te peguei. O que acontece dentro do corpo? Todo mundo sabe, dá aquele choque. Né? A pessoa fica vermelha, fica tensa e a energia se expande. E nós temos uma luz, e essa luz tem uma cor específica nesse momento. Então, se você chama o filho, né, o ser, e fala assim, me perdoa, foi mal, desculpa, tal. Ele que está na interdimensão, ele vai ver a tua luz e vai ver tua energia. E ele vai saber se realmente você está usando palavras vazias ou se você realmente está arrependida e está pedindo perdão. Porque quando você pede perdão do fundo do coração, a tua energia vibra diferente. Você sente o corpo diferente. E a tua luz fica com outra cor, com outro formato, uma cor específica disso. Quando você faz isso, esse espírito, né, este ser, agora tem um nome, tem uma identidade. E aí ele pode ir para o lugar correto, para o lugar certo. Se ele vai voltar na tua família ou não, fica a critério, né, de outro conhecimento maior. Mas pelo menos ele está livre e você, a família, também fica liberta de sofrimento, né? Ou seja, de sofrimento de culpa, ou seja, de sofrimento aquelas coisas que a gente ouve, né, muito aí, que fica mexendo em gaveta, fica perturbando aqui, você sente a presença, puxa o pé na cama, ele está tentando se comunicar. E a partir desse momento que você pediu perdão, que você conversou, que você fez todo esse processo, esse espírito vai para onde tem que ir. E acabou o problema. Nós temos muito assunto ainda para falar sobre isso, ele é um assunto vasto, mas hoje eu já dei mais uma pincelada na importância do nome. É muito importante, todos nós temos, todos nós queremos, então nós vamos continuar com esse assunto, com o assunto de vidas passadas daqui a pouquinho. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque agora nós vamos começar mais assiduamente. Até a próxima, pessoal!